Bom dia a todos os irmãos, irmãs. Quero convidar a todos a abrir a palavra do Senhor no livro de Ageu, Antigo Testamento. Ageu, capítulo 1. Vamos ler os versículos 4 e 5. Livro de Ageu, os profetas menores, na sequência das nossas Bíblias, são os últimos, Ageu, Zacarias, Malaquias. Ageu, capítulo 1, versículos 4 e 5. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos? Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante Ti neste momento para agradecer pela oportunidade e liberdade que temos para aprender a Tua palavra. Também pedir ao Senhor que continue nos abençoando, continue falando ao nosso coração, abençoando, a Deus, a vida de cada um que veio a esta escola dominical, iluminando as suas mentes para que possam compreender a Tua palavra e assim viver um relacionamento de intimidade com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, o contexto do livro de Ageu é o contexto do pós-exílio. Então nós olhamos a história de Israel, nós precisamos lembrar apenas um trecho para poder entender um pouco do que é que o profeta está sendo usado aqui para alertar ao povo do Senhor. Então nós temos um período onde o povo de Israel desobedece ao Senhor e eles então são levados ao exílio por causa desses pecados de toda a idolatria. São levados ao exílio na Babilônia e eles retornam. O Senhor usa então o rei Dario, rei da Pérsia, para trazer o povo de volta a Jerusalém. Nesse tempo nós temos ali o líder que você encontra inclusive no livro de Esdras, capítulo 2, você encontra então o Zorobabel, um dos primeiros líderes que conduzem este povo que estava exilado de volta a Jerusalém. Então o texto nós vemos aí que Ageu, ele caminha junto com Zorobabel para retornar a Jerusalém. E no texto ele vem então trazer um alerta a este povo que passou o exílio e agora está voltando então à cidade de Jerusalém, que está toda devastada depois desse período de invasão dos assírios e babilônios. O texto então vem trazer um alerta para eles. Ele diz: por que é que vocês ainda estão vivendo em casas apaineladas, enquanto o templo do Senhor está ainda em ruínas? Ele diz: considerem o vosso passado. O Senhor então está trazendo uma exortação aos israelitas que haviam voltado, porque estavam cuidando das suas casas, casas apaineladas, são casas de acabamento fino, ou seja, elas estavam bem cuidadas, enquanto a casa do Senhor, o templo, ela está então em ruínas. Porque Ele manda então eles olharem para o passado? Porque o passado de Israel faz com que eles então observem tempos bons que eles viveram e tempos muito ruins. Pelos erros, pela idolatria que esse povo então cometeu, eles passaram por diversos momentos diferentes. E quando nós olhamos para o passado, assim como Ageu é usado para falar a Israel sobre o passado, nós vemos que o passado traz exemplos que nos impulsionam, exemplos bons, que nós temos na nossa vida, e nós temos exemplos ruins, que nós precisamos evitar. Coisas que nós fizemos, coisas que pessoas que nós conhecemos fizeram. Muitos aqui conhecem tanto
familiares e amigos que deixaram uma vida completamente contrária ao Senhor e passaram a servir a Deus, como o contrário também aconteceu. Pessoas que estavam entre nós, caminhando na fé e a abandonaram. Então nós temos exemplos bons e exemplos ruins. E eu gostaria então de começar hoje, a nossa nova revista vai falar sobre a história da nossa própria história, né? Ou seja, existem detalhes da história da igreja que nós precisamos então aprender ou recordar para nós fortalecermos a nossa fé. Quando eu falo sobre história, eu gostaria de ouvir sobre a sua vida, sobre algum exemplo que você teve no seu passado de pessoas ou situações que marcaram sua vida cristã, seu relacionamento com Deus, para que você estivesse aqui hoje. Quem auxiliou na sua caminhada cristã para que você estivesse aqui? Eu vou comentar um pouco então sobre a minha história, bem rápida, né, de uma forma muito curta. Eu nasci num lar onde meus pais não eram cristãos, nenhum frequentava a igreja. Eu tenho ainda uma tia que frequenta a igreja presbiteriana em Jaguariaíva, e esta tia então sempre, na minha infância, eu ia com os meus primos passar um fim de semana, algum tempo na casa dela, e essa minha tia, ela sempre nos convidava para ir à escola bíblica dominical. Eu lembro da minha adolescência, os períodos onde eu queria fugir de qualquer maneira de ir à escola dominical, porque eu já não entendia direito, mas a minha tia insistia e ela nos levava todas as vezes que nós estávamos na casa dela, ela nos levava então à escola bíblica dominical para aprender a palavra do Senhor. Essa minha tia, ela é um exemplo para mim, porque há 23 anos ela está trabalhando em uma congregação na igreja de Jaguariaíva. Então, ela trabalha com as crianças, ela trabalha com adolescentes. É um exemplo que eu tenho, que eu trago de um testemunho de alguém que é firme no Evangelho, está completamente envolvido e me motivou até certo ponto para que eu pudesse então estar na igreja, buscar ao Senhor pelos ensinos que ela também trouxe para a minha vida, né? Como é que foi a sua história? Quem é que marcou a sua vida? Qual é o testemunho de alguém, de um familiar, de um amigo que auxiliou para que você estivesse aqui hoje? Alguém gostaria de compartilhar? Quem mudou a sua vida? Ou ajudou a mudar a sua vida? Pai? Que bênção, né? Os pais, né? Muito importante isso, né? Quem teve esse privilégio, né? Tem que agradecer muito a Deus mesmo por esse testemunho. Alemão? Legal. Testemunho aí, né? Como a família pode auxiliar, né? Mais alguém? Alguma história? Gostaria? Só um pouquinho, Bernadette. Sim. Olha só que legal.
Certo. Exato. Aham. Sim, isso que bênção, né? Uma família que começou a auxiliar, né? Então, marca a história, né? Marca alguém que passou, né? E começou a ensinar o Evangelho, auxiliou nessa caminhada, né? Mais alguém quer compartilhar? Ana? Pai? Que benção. Família. Joia, que legal. Bernadette tinha levantado a mão, quer tentar? Olha só. Que bênção, né? Que você conheceu a Jesus através da sua sogra. Aham. Vamos continuar orando para que o Senhor trabalhe na vida dela, né? Mas que legal. Paulinha? Avó? Uhum. Olha só. Aham. Que legal. Maior exemplo para você. Que benção. Mais alguém quer compartilhar? Seu neto? Opa, desculpa. Luiz? Aham. Uhum. Aham. Olha só. Que benção. De conseguir vir, mas que bom, né? Que benção, né? O exemplo da mãe também, né? Nossa. Poxa. Mas é histórias, né? A nossa história. Mas alguém tinha levantado a mão? Seu Nelson? Certo. Nossa. Um esforço, né? Aham. Moramos tão perto, né? É verdade mesmo, seu Nelson. Tem... Que legal, que benção. Mais alguém? Só um pouquinho. Pode falar, Johnny. Depois o Gilberto. Aham. Uhum. Que bonito, né? Fica marcado, né? Uhum.
Certo. Aham. Que legal, olha só. Uhum. Sim, sim. Uhum. Certo. Que benção. Aham. Certo, é o testemunho, né, da família, né, Gilberto? Ah, tentando ficar com o pé nos dois lugares. Aham. Deu. Preparado para quê? Ah, uhum. Incomodando. Que benção. Veja só. Uma carona, hein? Né? Mais alguém? Quer compartilhar alguma situação que marcou? Uhum. É isso. Vamos orar, né? Depois, no final, a gente ora pelas nossas famílias, né? Pedindo que Deus esteja abençoando, tá? Mas é importante nós olharmos, então, as nossas histórias, né? E cada um que pôde compartilhar aí um trecho, né? Tem tanta coisa que nós vivemos. Nós vemos o quanto que o testemunho dessas pessoas, eles foram importantes para nós. O quanto que o testemunho dessas pessoas teve uma força para nos ajudar a olhar hoje para trás e entender que eles foram bons exemplos, ou são ainda bons exemplos, né, para nós, estão com muitos ainda caminhando, não são apenas memória. E a palavra do Senhor, ela vem falar para nós sobre isso. Ela vem falar sobre passaram por diversas situações e eles deixaram as suas marcas na geração onde eles estavam. Ou seja, eles testemunharam do poder de Deus para eles então ensinar as pessoas sobre a verdade do Evangelho. E para falar um pouco sobre história, então eu gostaria de convidar os irmãos a fazer uma outra leitura em Apocalipse capítulo 2, onde nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 11, que vai falar de uma igreja em específico, da qual nós vamos então trazer um personagem, um servo de Deus, que deixou o seu testemunho também marcado para a igreja do Senhor. Então, Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11, diz: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tendes de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então nós vemos aqui o Senhor usar João para enviar esta carta à igreja de Esmirna. Esmirna hoje ela se localiza
onde nós temos então a Turquia, para você poder então tentar atualizar um pouco do mapa, né? Porque é um nome que já não existe mais como cidade, né? Fica apenas aí como história daquilo que aconteceu na Turquia. E esta igreja, ela sofria então com algumas dificuldades, porque aqueles que viveram no tempo de João, nos séculos após, onde nós temos ali os imperadores romanos, guiando, de certa forma, até a religiosidade dessas pessoas, eles tinham na cidade de Esmirna imposta sobre eles, a partir ali dos inícios ali do século II, a adoração ao imperador. E aqueles que não prostrassem, né, diante do imperador, não aceitando ali tudo aquilo que ele estava para dizer, essas pessoas então elas poderiam sofrer algum tipo de castigo. E você vê que o Senhor está usando João para falar sobre a tribulação no versículo 9 que essa igreja ela passa. Ou seja, o Senhor está dizendo: eu sei o que vocês vivem, eu sei as dificuldades que vocês estão passando, a perseguição que vocês estão passando através então do meu evangelho. Ainda assim, alguns se levantavam para blasfemar contra eles. Alguns que se diziam judeus, como o texto mesmo nos diz, mas antes eram sinagoga de Satanás, ou seja, eram apenas pessoas que se passavam por pessoas que criam no Senhor, mas na verdade eram servos do inimigo, porque levantavam inclusive perseguição contra os cristãos. Então nós vemos que quem morava na cidade de Esmirna tinha certas lutas para permanecer no Evangelho, para permanecer na igreja de Cristo Jesus. E a história vai contar para nós, então, de um servo de Deus chamado Policarpo. Policarpo, então, tem os registros da sua história naquilo que Eusébio de Cesareia, um dos primórdios ainda lá no início dos cristãos, que começou a deixar registrada a história, ele conta para nós. Nós não temos com certeza qual foi o nascimento, os primeiros anos da vida de Policarpo, mas nós sabemos pela história, e não há registros bíblicos, tá? É registro histórico, de que Policarpo, então, ele pode ter sido um discípulo do próprio João. Então, ele ensina João, e João deixa Policarpo, então, na cidade de Esmirna, onde ele vai se tornar bispo, ou seja, ele vai pastorear a igreja de Esmirna. E este homem, então, ele sofre este embate para, então, adorar ao imperador, para viver essa idolatria ao imperador, e ele não se prostra. E acontecia, então, que nessa época, quem fosse delatado, ou seja, se alguém acusasse, se alguém te entregasse às autoridades, aí você corria o risco, então, de você ser exortado para você abandonar a Cristo e você seguir, então, essa adoração ao imperador. Por conta disso, Policarpo, por vezes, ele fugia, como alguns outros moradores cristãos de Esmirna, fugiam em alguns instantes para poder, então, continuar servindo ao Senhor. Até que o momento ele foge para uma fazenda, até que o instante ele disse: não, agora não vou fugir mais. E ele então é encontrado pelos líderes religiosos de sua época, e esses tentam forçá-lo a negar a Cristo Jesus. Policarpo, então, já com seus 86 anos, ele diz o seguinte: há 86 anos que o sirvo, e jamais ele me fez algum mal. Como posso blasfemar contra o meu rei, meu Salvador? Então você observa uma defesa da fé deste homem, e você pensa, qualquer um de nós falaria a mesma coisa no lugar dele. Mas o risco que Policarpo tinha não era apenas receber uma exortação. O risco que ele tinha naquele instante era de ser entregue para morrer vivo na fogueira. E ele então, naquele momento, permanece firme em Cristo Jesus, não abandona a sua fé, e Policarpo, então, ele é levado para ser queimado vivo na fogueira. É a história da nossa igreja, história do nosso povo, de pessoas que não abandonaram a Cristo Jesus e permaneceram fiéis até a sua morte. No momento, então, a história conta que Policarpo, quando foi, então, colocado na fogueira e atearam fogo, naquele instante houve como se um vento vindo da parte do Senhor, que criou
uma espécie de uma abóboda, explica o pastor Wilson Porte Jr., que não deixava Policarpo queimar. Ou seja, como se o vento protegesse de alguma forma para que aquele fogo não chegasse diante dele. E ali ficaram aquelas pessoas testemunhando aquele momento da fogueira, esperando então ver Policarpo morrer queimado naquele instante. E até esse momento, então, isso não acontece. Os líderes então ordenam que um soldado vá e então espete a espada nele para que ele morra naquele momento. E aí sim, ele começa então a ser queimado vivo, né, naquele processo, né, depois da primeira espada que foi fincada nele, para que ele então pudesse ser como testemunha para os romanos e todos os outros ali do que acontecia com aqueles que não adorassem ao imperador. A história conta que tanto sangue saiu deste homem que o próprio sangue dele depois acabou apagando o fogo que estava o consumindo naquele instante. É história de pessoas como eu e como você, que acreditavam em Cristo Jesus e que não desistiram, não abandonaram ao seu Senhor em nenhum instante. E quando nós vemos então uma história como esta, você começa a pensar qual que era a mente de Policarpo para ele suportar até o último momento. Ele poderia ter dito então, não, eu vou abandonar, não vou passar pela fogueira, não vou ser queimado aqui, vou apenas dizer que eu adoro ao imperador e pronto, não quero passar por esse sofrimento. Ele era fiel ao seu Senhor. Ele foi fiel ao compromisso que ele fez com o seu Senhor até os últimos instantes. Porque ele tinha um propósito maior na sua vida. E quando eu penso em propósito, eu começo a olhar para as nossas histórias, nós que não corremos o risco da fogueira, eu começo a pensar que cada um de nós aqui tem um propósito de vida, ou seja, temos sonhos, temos ideais, mas qual é o maior ideal que nós temos? Qual é o maior sonho que nós temos? Talvez alguns aqui estejam lutando a vida inteira para construir a sua casa, ter os seus bens, para cuidar da sua família, para ter filhos, para ter netos, e não há problema em ter esses sonhos. Mas qual é o maior objetivo da nossa vida? E a palavra do Senhor em Romanos capítulo 11, versículo 36, ela nos ensina qual deve ser o propósito maior. Romanos 11, 36, alguém pode ler para nós, por favor? Porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. Qual é o propósito maior da sua vida? O seu propósito como cristão deve ser glorificar a Deus em tudo aquilo que você faz. Outro dia nós estávamos aqui para encerrar o projeto Dorcas. E eu estava comentando um pouco sobre a história, comentamos aqui sobre o texto de Deuteronômio 8, que também fala deste olhar para a história, e nós questionamos uma questão para as mulheres que estavam participando aqui. Temos curso aqui de crochê, tricô, manicure e pintura de panos, né, pano de prato. E aí eu perguntei para elas, como é que vocês podem glorificar a Deus com esses trabalhos? Se é que podem. Será que o fato de você pintar a unha de alguém, fazer um tricô, fazer um crochê, você pode glorificar a Deus? E a resposta é a mesma para aquilo que qualquer um de vocês fazem hoje em dia. Tudo aquilo que nós fazemos no nosso melhor, em obediência a Deus, nós glorificamos ao nosso Senhor. Com a nossa vida, com as nossas atividades, independente daquilo que nós fazemos, nós estamos então levando o Senhor a ser glorificado ou não. Pois há um testemunho que eu e você estamos deixando para as pessoas com as quais nós convivemos. Na nossa família, as pessoas olham para nós sabendo que nós somos cristãos e elas estão recebendo de nós um testemunho da mesma forma como cada um de nós tem uma história de alguém que testemunhou o grande poder de Deus em suas vidas e marcou. Nós estamos marcando a vida de alguém.
nós estamos deixando um testemunho para todas essas pessoas. E aí é que nós temos que pensar, então, sobre o propósito maior das nossas vidas. Se é glorificar a Deus com tudo que nós fazemos, com tudo que nós somos, onde estivermos, vamos pensar então qual tem sido a nossa tarefa e o desafio que nós temos aí de testemunhar as pessoas com as quais nós convivemos. Porque o Senhor, Ele nos chama para nós então vivermos e falarmos sobre a sua verdade. Temos alguns textos na palavra do Senhor que confirmam isso para nós. Eu gostaria de pedir a ajuda de alguns irmãos. Alguém pode ler para nós Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. Outra pessoa lê Salmo 67, versículos 1 e 2. Outra pessoa, Salmo 96, 3 e 4. E outra pessoa, 1 Timóteo 2, 5 e 6. Então são 4 textos. Alguém lê para nós Gênesis 12, outro Salmo 67, outro Salmo 96 e outro 1 Timóteo capítulo 2. Nós vemos aí então o chamado de Abraão, e o Senhor então quando chama para essa tarefa de ir até então essa terra e começar a construção deste povo que vai se formar à frente nas gerações seguintes, ele tem então uma ordem de ser bênção para as pessoas, bênção para as outras famílias, isto é, testemunhar para as pessoas sobre aquilo que ele acreditava e sobre o Deus, então, ao qual ele estava caminhando em todos os momentos. Salmo 67, versículos 1 e 2. Quem pode ler para nós? Isso, então vejam só o pedido do salmista. Ele diz: seja gracioso o Senhor para conosco, para que ao resplandecer o rosto do Senhor, seja para que as pessoas vejam o Senhor em nós, Ele seja conhecido então em toda a terra, em todos os lugares. Salmo 96, versículos 3 e 4. Vejam, mais uma vez, anunciem entre as nações toda a minha glória. Ou seja, anunciar sobre o Senhor, testemunhar, falar sobre este poder de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Alguém pode ler para nós, por favor? Cinco e 6. Isso, então Paulo está aí instruindo a Timóteo, falando sobre esse Deus, o único Deus, que encarnou, morreu por nós, o mediador, e sobre ele que nós devemos então testemunhar em todos os momentos que for assim possível. Então a palavra do Senhor ela nos mostra que o testemunho, ou seja, a vida de obediência, a fala sobre Cristo Jesus, ela deve acontecer, mas quem deve fazer isso? Não é só a liderança da igreja que tem responsabilidade de viver conforme a vontade do Senhor, de falar sobre Cristo, de testemunhar sobre esse poder. A palavra do Senhor nos mostra que todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que serve a Deus, este entende que foi chamado para glorificar ao Senhor em tudo aquilo que faz. Então essa é uma tarefa para todos nós, servos do Senhor, membros da igreja de Cristo.
Testemunhar, então, é para todos nós, e por isso nós precisamos pensar o que nós precisamos fazer para que o nosso testemunho hoje ele tenha tanto poder quanto o testemunho das pessoas que marcaram as nossas histórias. De todas essas pessoas que nós comentamos aqui, o que é que nós precisamos fazer hoje para que a maneira como nós vivemos, o testemunho que nós falamos sobre Cristo Jesus, ele seja tão impactante, e é nesse sentido o poder, para que as pessoas então elas possam se lembrar para sempre, até os últimos dias, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós vivemos. Qual é o seu pensamento sobre isso? Se você fosse me dar um conselho, o que é que eu preciso fazer para que o meu testemunho então ele seja impactante e ele possa então mudar esta geração na qual eu estou vivendo? Pode me ajudar a pensar em alguma coisa? O que eu preciso fazer? Alguém? Alguma sugestão para mim? Viver o que prega. Muito bom. Ser coerente, né? Coerente com aquilo que ensina na sua vida. Muito bom. Mais alguma coisa? Vocês me auxiliam? Eu preciso testemunhar. Eu vi agora que é uma ordem. O que eu preciso fazer para melhorar isso? Quais exercícios eu preciso fazer? Exercícios espirituais para que eu possa então testemunhar e impactar essa geração. Ser coerente é algo que nós precisamos. O que mais? Pode falar. Diga, Luiz. Pode. Aham. Joia. É uma boa atividade, né? Que nós podemos aí ajudar essas pessoas, dar um suporte para elas, né? Mas na minha vida particular, antes de eu chegar nessa atividade, o que eu preciso fazer para eu não só me envolver, mas quando eu estiver em contato, eu ser coerente? Vida diária. Eu preciso ter esta entrega, este relacionamento com Deus, para daí eu chegar nisso, Luiz. Para daí eu estar disposto para servir, disposto para discipular, disposto para acompanhar, porque aí o meu testemunho, ele vai impactar, porque eu estou lutando para viver em obediência a Deus. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós encontramos diversos exemplos, como Jó. Jó passou por tantas lutas, e o que é que nós lembramos de Jó hoje? Qual é a palavra mais forte quando você fala assim, alguém tem que ser como Jó? Alguns falam da paciência, né? O que mais que Jó foi? Obediente. A palavra do Senhor diz, ele foi um homem íntegro, reto, apesar de todas as tribulações que ele passou por muitas lutas. Isso é o que? É testemunho. Como é que esse homem chegou nesse momento? Ele precisou viver com o Senhor. Ele precisou então estar em constante busca ao Senhor. A palavra nos mostra, o primeiro capítulo do livro de Jó, que ele ensinava os seus filhos a servir ao Senhor, que ele então buscava ao Senhor para clamar pelos filhos. Ele tinha esta vida, né? Ele buscava ao Senhor constantemente. Quando você olha a história de José, qual foi o momento mais difícil na história de José? Eu me recordo de dois. Qual você se lembra? Qual? Alguém me ajuda? Perseguição dos irmãos, traição dos irmãos, também podemos chamar assim. Momento difícil em família, né?
Quando nós nos colocamos no lugar dele, né, pensar assim, não, os nossos irmãos ou a nossa família agora nos exclui, evita, né, está nos expulsando de casa, algo extremo desta forma, nós podemos imaginar então como foi a vida de José. Teve um outro momento, depois dessa expulsão, que ele viveu que também foi bastante complicado. Qual foi? Oi? Isso. Ele resistiu. Isso, ele foi levado como escravo, né? Aí depois desse momento que foi vendido pelos irmãos, e aí ele chega, né? E ele acaba então sendo assediado pela mulher de Potifar, e ele resiste. Até foge naquele instante, né? Se você for se colocar no lugar dele, é um momento completamente difícil. Ele estava ali vivendo como escravo, ele estava ali para ser submisso àquela liderança, e ele permaneceu firme. Senhor. Por que ele conseguiu dar esse testemunho? Porque ele era alguém que confiava no Senhor e que continuou confiando apesar de todas as suas tribulações. Quando ele se reencontra com os irmãos, ele diz aos irmãos que foi o Senhor quem permitiu que ele chegasse até aquele momento para ajudá-los. Isso é um testemunho para aquela família que é impactante. Ele chega a isso porque ele cuidou então da sua espiritualidade, do seu relacionamento com o Senhor. Quando você então encontra a história de Daniel, qual é o momento mais difícil na história de Daniel? Na cova dos leões, né? E você observa então que ele não abandonou ao Senhor. Como é que ele conseguia isso? A palavra nos mostra que ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, ou seja, ele buscava a Deus. Para ser coerente nos momentos de tribulação e para manter o seu testemunho, ele cuidou das suas disciplinas espirituais, buscava ao Senhor no dia a dia, nos momentos em secreto, ali ele estava nutrindo o seu relacionamento com Deus. E aí você volta para o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 10, então ele termina dizendo à igreja de Esmirna: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." O Senhor está dizendo à igreja: seja fiel até a morte. E até a morte existe o quê? A vida. Até o momento onde nós não teremos mais como testemunhar, porque você não vai lutar mais, você não vai ter mais dificuldades, ou seja, quando a morte alcançar, até lá, você tem uma vida inteira para você desfrutar na presença do Senhor, se fortalecendo, para testemunhar hoje, para que as pessoas no amanhã, elas se lembrem daquilo que nós fizemos e de quem nós fomos, de como nós nos esforçamos. Como falamos aqui antes, no passado, tínhamos tantos irmãos em Cristo e caminhavam quilômetros, como o seu Nelson trouxe aqui para nós. E não é o único exemplo, tivemos vários. Caminhavam quilômetros para chegar à igreja, para adorar ao Senhor no dia do Senhor. Quando nós pensamos hoje, um exemplo como este, nós moramos tão perto, e às vezes o que nos impede de vir à casa do Senhor é o calor, ou é o frio, é a chuva, é o vento, é a roupa, é alguém que nos visita. Como é que está sendo o nosso testemunho hoje? Que nós permanecemos aqui, estamos aqui firmes no Senhor, estamos buscando a Deus. E como é que nós então estamos trabalhando para que o nosso testemunho ele seja tão forte quanto dessas pessoas? Porque as pessoas estão olhando para nós, Existem tantos que permaneceram firmes ao Senhor, mas infelizmente nós também temos exemplos até de amigos e familiares que não estão mais com Cristo Jesus, Ou demonstram uma vida completamente avessa ao Evangelho, não buscam mais ao Senhor na igreja. Nós temos situações diferentes, Alguns que lutam, estão então mantendo isso para receber a coroa da vida, mas ainda alguns que não conseguiram. Eu fico me questionando sobre isso, Como é que nós trabalhamos com as pessoas que tiveram alguma dificuldade no meio do caminho e que agora se afastaram da igreja do Senhor?
Como é que nós, como igreja, olhamos para elas? Porque o que nós podemos fazer no primeiro instante é julgar essas pessoas. Eu sou firme, eu estou sendo fiel, e essa pessoa não é mais, então ela que mereça e receba a condenação do Senhor, do inferno. Ou eu posso ter uma outra postura de misericórdia para com essas vidas, da mesma forma como eu demonstro misericórdia com aqueles que estão perdidos. Talvez esses que se afastaram da igreja, eles nunca foram do Senhor, nunca entenderam o Evangelho corretamente. E eles ainda precisam entender. Ou talvez eles compreenderem por diversas circunstâncias. Eles se afastaram da igreja do Senhor. Mas o que ainda está chegando até eles é o seu testemunho de vida, no seu relacionamento com essas famílias, no seu relacionamento com essas pessoas. E a questão que nós temos que pensar hoje é o quanto isso está impactando a vida dessas pessoas, para que elas voltem à igreja do Senhor, ou para que elas se rendam a Cristo Jesus. Não existe vida cristã sem relacionamento. Não existe impacto de testemunho sem relacionamento. Como é que as pessoas então chegaram a conhecer Policarpo? Para até nós, Policarpo morreu no ano de 155 depois de Cristo. E nós hoje ainda como igreja olhamos para ele e vemos o seu exemplo ao morrer naquele momento sendo fiel até a morte, não tendo medo da fogueira. O quanto que o nosso testemunho está impactando a vida das pessoas, para que elas possam então entender que viver com o Senhor é algo importante para nós. Tem um valor atrás de tudo isso então que nós estamos vivendo. Eu desejo que o Senhor nos abençoe, para que nós podemos testemunhar as pessoas da mesma forma, permanecermos fiéis até a morte, porque assim como Policarpo e tantos outros que nós vamos estudar ao longo deste trimestre que se inicia de estudos, nós precisamos pensar se com a fé que nós temos agora, nós estamos prontos para viver para Cristo, ou se necessário for, morrer para Cristo. E é isso que você precisa se questionar. O propósito maior da sua vida é agradar a você mesmo, ou é agradar ao seu Senhor, a Cristo Jesus? Se for a Cristo, você estará assim como Paulo então diz em suas cartas: estou aqui pronto para morrer, se necessário for, mas também para viver, se o Senhor assim o quiser, porque há muitos ainda para quem eu devo testemunhar sobre o poder do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos conceda esta fé, para estarmos então sempre firmados no Senhor e levarmos ainda muitos a se entregar a Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos um instante para nós orarmos ao nosso Senhor. Querido Deus, é em nome de Jesus que nós agradecemos a Ti pela oportunidade e liberdade que o Senhor nos dá para podermos ouvir a Tua palavra e entendermos a importância do nosso testemunho, da nossa vida de obediência, de submissão e fidelidade ao Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que tenha misericórdia de cada um de nós, se algum instante nós deixamos de olhar para o propósito maior pelo qual o Senhor nos chamou, que é glorificar ao Senhor, e passamos a colocar como prioridade os nossos sonhos, os nossos desejos. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que com Teu Espírito Santo venha agir nos nossos corações para renovar a nossa fé, para nos fortalecer, para que a nossa mente esteja focada somente em Ti, ó Deus. Que em meio à vida que temos com a nossa família, com os nossos ambientes de trabalho, que o Senhor venha usar as nossas vidas para testemunharmos, mesmo se viermos a sofrer, que o Senhor nos lembre da vitória que nós temos em Cristo Jesus, da coroa da vida que o Senhor tem prometido a nós, diante da nossa fidelidade. E que o Senhor use as nossas vidas para com aqueles que não conhecem o Senhor, mas use também para com aqueles que já estiveram no nosso meio, que já ouviram sobre o Senhor e por algum motivo eles se afastaram da Tua igreja, Senhor. Se afastaram do caminho. Que o Senhor use as nossas vidas para que
possamos testemunhar do Teu poder, falando e vivendo a Cristo Jesus, para que eles possam expor a Tua vontade, retornar aos Teus caminhos e testemunhar deste poder do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos pelas nossas famílias, clamando ao Senhor, ó Deus, que continue sustentando, continue, ó Deus, fortalecendo, nos dando fé e saúde para podermos então permanecer juntos diante do Senhor, para podermos viver com os nossos queridos este caminho que é tão precioso hoje para todos nós. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor.